Eu gostaria de cumprimentar a vocês com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes porque chegamos na lição de número 5, cujo tema é a pia de bronze, lugar da purificação. O tema desta lição do segundo trimestre de 2019 é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral. E nós vamos se aprofundar muito. Você deve estar se perguntando, mas como que nós vamos se aprofundar se nós vamos falar apenas daquela pia com água? Porque aquela pia, ela fala da palavra de Deus e também fala do batismo em águas. Porque o sacerdote, em primeiro lugar, ele tinha que passar pelo altar do holocausto. E depois ele tinha que passar pela pia. Porque no altar do holocausto, eu aceito Jesus como Salvador, então eu estou apto a ser batizado em águas. De tal forma que o terceiro passo do sacerdote era entrar no lugar santo e ministrar diante da mesa dos pães da proposição. Porque, em primeiro lugar, eu aceito Jesus como Salvador no altar do holocausto, sou batizado na bacia e posso participar da Santa Ceia. É uma tipologia muito linda, não é verdade? Existem igrejas que distribuem a Santa Ceia para qualquer pessoa. Elas não precisam ser batizadas em águas. Eles dizem que não encontram nenhuma referência bíblica concernente, mas nós temos várias tipologias no Antigo Testamento dizendo que para a pessoa tomar a Santa Ceia, ela tem que ser batizada em águas. E essa é uma tipologia muito forte. Nós temos também aquela tipologia, quando Israel passou pelo mar, diz Paulo que ali eles foram batizados, cerca de 3 milhões de pessoas. Logo após, Deus mandou o pão que desceu do céu. Isso é a ceia do Senhor. Nós temos tantas outras tipologias. Então, meus irmãos, isso é muito forte. Por quê? O próprio João Batista, primo do Senhor Jesus, ele fazia duas coisas. Ele pregava e ele batizava em águas. E a pregação de João Batista era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, ou seja, no altar de sacrifício eu me arrependo dos meus pecados, porque o altar de sacrifício é um tipo perfeito da cruz de Cristo. Logo após as pessoas se arrependerem dos seus pecados, como muitos vinham ao encontro de João, então eles estavam aptos a serem batizados por João Batista. Aleluia! Então, meus irmãos, o altar de sacrifício é um tipo perfeito da cruz de Cristo. E a pessoa estava apta a passar pela bacia. Isso é muito interessante. A Bíblia diz que os sacerdotes, eles tinham que lavar as suas mãos e também tinham que lavar os seus pés. Lavar as mãos fala das suas obras. Lavar os seus pés fala dos seus caminhos. E a Bíblia não fala a medida da pia de bronze. Ela não fala o seu comprimento, ela não fala a sua largura, ela não fala a sua altura, como ela fala os outros móveis do tabernáculo. Acredita-se que essa pia era redonda. Por quê? Eu gostaria de ler um texto com os irmãos no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 2, que diz assim: fez também o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de altura. Cingiu em roda um cordão de 30 côvados,
Amém? Então nós acreditamos que essa pia de bronze era redonda, porque o mar de fundição era redondo. E o mar de fundição era uma pia gigante que estava no templo. Então acredita-se que essa pia era redonda. Nós estamos falando do tabernáculo. E nós sabemos que no tabernáculo só havia uma pia. E no templo de Salomão havia 10 pias. Essa pia que ficava no tabernáculo, ela ficava exatamente entre o altar do holocausto e o lugar santo. Isso é muito importante a gente entender. A Bíblia diz que essa pia também ela foi ungida, assim como os demais móveis. E eu gostaria de ler em Levítico, capítulo 8, versículo de número 11. Amém? Essa referência bíblica que é muito importante, que diz assim: e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-lo. Veja que o sacerdote, ele também ungiu a pia e a sua base. Aleluia! Essa pia havia também uma base, que era um pedestal que sustentava a pia com a água. Então, ela foi ungida. Ela foi separada exclusivamente para a obra do Senhor. A Bíblia diz que esse móvel se tornou santíssimo. Então, o uso era exclusivo para a obra de Deus. E o tabernáculo é uma extensão da nossa casa. Todos os móveis, todos os objetos que há na nossa casa têm que ser consagrados para Deus. Têm que ser separados para o Senhor. Tem que se tornar também santíssimo, não é verdade? A sua televisão, o seu celular, o seu carro, todos os móveis que há na sua casa têm que ser separados para a obra do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, um cristão que lê todo dia a palavra de Deus e aplica a sua própria vida, ele é um cristão limpo, não é verdade? E a Bíblia diz que nós fomos chamados para viver uma vida de pureza. Aleluia! É para isso que nós fomos chamados. Isso me chama muita atenção, porque o sacerdote, antes dele entrar no lugar santo, ele tinha que lavar as suas mãos e ele tinha que lavar os seus pés. Por que ele tinha que lavar as suas mãos e os seus pés? Porque as suas mãos e os seus pés estavam sem cobertura nenhuma. Ele não entrava no lugar santo de luva nas suas mãos, nem de sandália nos seus pés. Ele entrava descalço. Entrar descalço representa a liberdade para entrar no lugar santíssimo. Então nós temos que lavar as nossas mãos e lavar os nossos pés. Isso significa que nós não podemos levar impureza do mundo para a casa de Deus. Uma certa feita, Deus disse, em primeiro momento para Moisés e depois também para Josué: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que pisa, santo és. Aleluia! É por isso, meus irmãos, que nós devemos guardar os nossos pés ao entrar na casa de Deus. Não podemos levar impureza para o santuário, levar coisas do mundo lá fora para o lugar da habitação de Deus. Isso é muito sério. Você sabia que o sacerdote, ele não podia quebrar a liturgia do culto? Se ele quebrasse a liturgia do culto, ele poderia morrer. Você me diz, mas ele era sacerdote. Não tem problema. Ele não podia quebrar a liturgia do culto, senão ele morria. Como aconteceu com Nadab e Abiú, que eram sacerdotes. Diz a Bíblia que
eles foram oferecer incenso ao Senhor no lugar santo, diante do altar de ouro, só que eles levaram fogo estranho. Ou seja, eles quebraram a liturgia do culto e lá eles morreram. Eles foram fulminados pelo Senhor. Por quê? Eles deveriam acender o incensário com as brasas do altar do holocausto. E eles acenderam o incensário com outro fogo. É por isso que a Bíblia chama fogo estranho. No original diz fogo estrangeiro, que é um fogo exterior e não local. Eles também entraram ali embriagados. Entraram os dois juntos. Tinha que ser um por um, porque só havia ali um altar de ouro. Então eles quebraram a liturgia do culto e morreram. Da mesma forma, o sacerdote não podia entrar no lugar santo sem lavar as suas mãos. Porque se ele entrasse ali sem lavar as suas mãos, ele poderia morrer. E eu gostaria de ler essa referência bíblica com vocês. Amém? No livro de Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 21. Acompanhe comigo esta leitura. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Aleluia! Ele não podia entrar ali, conforme eu li, sem lavar as suas mãos e sem lavar os seus pés, porque senão eles morreriam perante o Senhor. Era um estatuto perpétuo, era uma lei, uma ordenança que eles deveriam seguir. Você sabia que tem muitos ministros que estão morrendo espiritualmente porque estão entrando no lugar santo para ministrar com a sua vida impura? Porque Deus não mudou. Assim como ele disse na sua palavra, que os sacerdotes morreriam se entrassem no lugar santo para ministrar, se estivessem impuros, sem lavar as suas mãos e sem lavar os seus pés. Assim Deus continua dizendo para a sua igreja nos dias atuais. Nós não podemos ministrar a palavra de Deus, não podemos ministrar o louvor, não podemos entrar na presença de Deus com a nossa vida impura, senão nós vamos morrer. Existem muitas pessoas que morrem fisicamente, sim, mas muitas delas estão morrendo espiritualmente. E por isso nós devemos, meus irmãos, antes de entrar na igreja, antes de entrar no templo, antes de entrar na presença de Deus, nós devemos passar pela pia. Você me diz, mas eu posso passar pela pia? Pode, é claro que pode, porque somente os sacerdotes do Antigo Testamento passavam pela pia. E a igreja do Senhor Jesus, todos nós somos sacerdotes, conforme eu quero ler esse texto em 1 Pedro, amém? Veja o que diz no capítulo 2 e o versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós podemos passar por essa pia. Não há desculpa para o ministro. Não há desculpa para o pregador. Amém? Todos nós podemos passar por essa pia e lavar o nosso corpo, lavar as nossas mãos e lavar os nossos pés, para então estar aptos a ministrar perante o Senhor. Louvado seja Deus. Isso é muito interessante, não é verdade? Como que essa pia foi feita? Nós sabemos que o levita tinha que colocar água ali dentro daquela pia, porque os levitas, trazendo para os dias de hoje, são os diáconos que servem os seus pastores, os sacerdotes. Alguns comentaristas dizem que essas águas que estavam ali dentro da pia
eram águas tiradas da rocha de Horebe. Eram águas cristalinas. Então o levita tinha que colocar água ali. Você já imaginou comigo o sacerdote chegasse ali diante da pia para lavar as suas mãos e não tivesse água? Já imaginou se o levita esquecesse de colocar água ali? Isso acontece nos dias de hoje. Muitos diáconos, muitos obreiros que auxiliam os seus pastores estão esquecendo de colocar água na pia para os sacerdotes lavar as suas mãos. Sabe por quê? Porque os diáconos devem servir às mesas e os pastores devem servir aos púlpitos. Ou seja, os diáconos têm que ajudar o seu pastor de tal forma que o seu pastor venha ter tempo para duas coisas: para meditar na palavra e para orar. Aleluia! Então, os obreiros não podem esquecer de colocar água na pia, mas tem muitos sacerdotes que estão colocando água na pia e os seus diáconos estão no púlpito servindo ali e ministrando a palavra de Deus. Ei, o levita no Antigo Testamento não esquecia de colocar água naquela pia. Isso é muito interessante. Qual foi o material que eles fizeram essa pia? Nós vamos ler Êxodo, capítulo de número 38. Amém? Ou seja, Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 21. Amém? Eu gostaria de ler, Êxodo, capítulo de número 38, versículo 8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres, que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Isso é muito interessante, porque essa pia de bronze, ela foi feita com o material do espelho das mulheres. É interessante que tanto o altar de sacrifício quanto a pia que estava no átrio foram feitos do mesmo material, de madeira de acácia ou cetim, e foram revestidos de bronze, bem diferente dos móveis que estavam no lugar santo e no lugar santíssimo, que eram banhados de ouro. Por que eu estou dizendo isso? Porque as mulheres entregaram seus espelhos para Moisés, não para fazer o altar de holocausto, mas sim para fazer a pia de bronze. Por quê? Porque aquela pia se tornava literalmente em um espelho, ali no seu fundo, e com a água da rocha de Horebe, que era uma água cristalina, que se transformava literalmente em um espelho. E Moisés pediu então para as mulheres os seus espelhos, porque antigamente os espelhos eram feitos de bronze. E o espelho, ele é muito interessante, porque ninguém consegue ver o seu rosto senão por auxílio do espelho. O espelho revela três coisas: nossos defeitos, nosso caráter e a imagem de Deus em nós. Então, meus irmãos, as mulheres entregaram ali os seus espelhos para atender à necessidade da obra do Senhor. As mulheres gostam demais de espelho. A todo momento elas estão diante do espelho. Elas estão usando o espelho, mas elas priorizou a obra do Senhor. Isso quer dizer que devemos se esquecer de nós mesmos e nos lembrarmos de Deus e da sua obra. Aleluia! Devemos entregar tudo para Deus. Ei, você tem entregado o seu espelho para Deus? A Bíblia diz que as mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas. O que significa isso? Servir a Jesus com as suas fazendas, trazendo para os dias de hoje. A obra está precisando de um carro. Os irmãos emprestam o carro. A igreja está precisando de 10 cadeiras. Os irmãos doam as 10 cadeiras. A igreja está precisando de material para construir. Os irmãos doam todo esse material para construir. Isso é servir a Jesus com as suas fazendas. Isso é entregar o seu espelho para a obra de Deus.
Aleluia. E ali agora as mulheres, meus irmãos, estavam sem espelho. Mas os sacerdotes não. Os sacerdotes tinham espelho. Porque quando ele ia ali lavar as suas mãos, o reflexo da água se tornava um espelho. Aleluia. Ei, irmão, o espelho ele revela nossos defeitos. O espelho ele é muito importante. E a Bíblia é um espelho, onde ela vai revelar os nossos defeitos, as nossas falhas. Nós devemos estar diante desse espelho 24 horas, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? O sacerdote, quando ele ia lavar as suas mãos, ele via o espelho, algo muito forte, que está no livro de Êxodo, capítulo 39, versículo de número 30. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. O sacerdote ele carregava uma coroa na sua cabeça, e havia uma folha de ouro que estava escrito essa expressão: santidade ao Senhor. Então, todas as vezes que o sacerdote se abaixava para lavar as suas mãos e para lavar os seus pés, ele lia essa expressão no reflexo das águas: santidade ao Senhor. Porque ele tinha que entender que o lugar onde ele estava era santo, e que para ele estar ali, ele tinha que estar com a sua vida santificada. Aleluia! A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um espelho. E esse espelho está dizendo para nós a mesma coisa. Devemos ter uma vida de santidade, para que Deus assim venha se orgulhar de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o sacerdote via no reflexo das águas essa expressão: santidade ao Senhor. Como eu disse, essa pia também aponta para a palavra de Deus. Ela também fala dos obreiros que estão pregando a palavra. E as pessoas que estão ouvindo a palavra vão ser libertas, porque a palavra limpa, a palavra purifica. Aleluia! Então, todas as pessoas que estão ouvindo a palavra e aplicam a sua própria vida vão mudar de vida. Aleluia! Porque a pia também fala da palavra de Deus. Isso é muito sério. Logo após eu passar pelo altar de sacrifício, eu tenho que passar pela bacia. Sabe por quê? Porque no altar de sacrifício eu aceito Jesus. Isso quer dizer que o meu pecado, ele foi tirado. Então, eu tenho que passar pela bacia, que é o lugar da purificação. A pessoa aceita Jesus no altar do holocausto, mas ela não está liberta. O seu pecado apenas foi tirado, foi perdoado. Então ela tem que passar ali pelas águas da purificação. O novo convertido, ele está falando gíria, ele está xingando, ele tem maus hábitos, maus costumes. Então é necessário ele passar pela pia, onde ele vai ser ali liberto. É o lugar da libertação. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus purificou a sua igreja com a água, que é a palavra de Deus. Então, nós devemos passar por essa pia, meus irmãos, que fala da palavra de Deus. Devemos aplicar a palavra de Deus para que nós vamos ser libertos de todo mal, de toda impureza. Amém? Que Deus em Jesus possa lhe abençoar poderosamente.